Sejam bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera e ao meu lado, meu querido companheiro de bancada, Dr. Thiago Monaro. Hoje nós vamos ter um tema que ele é tão relevante para a vida do direito quanto para o nosso contexto social, né, Thiago? Exatamente, o episódio de hoje é especialíssimo porque nós vamos debater disputas familiares, conflitos familiares, aquelas ações envolvendo o direito de família que chegam até o Poder Judiciário. E as nossas convidadas mais que especiais, primeiro eu peço a palavra para fazer a apresentação da doutora Ana Carla Cricione dos Santos. Ela que é juíza de direito por longos anos, foi titular da Vara de Família e Sucessões e atualmente atua junto ao Colégio Recursal da Fazenda Pública na capital, além de ser mestre em Direito e cursar doutorado na USP. Ana Carla, uma honra tê-la aqui no nosso podcast. E só uma curiosidade, a minha primeira audiência da vida foi com a doutora Ana Carla. Eu que agradeço. E ao lado da doutora Ana Carla, temos a enorme alegria de receber a doutora Célia Cristina Martinho, advogada com mais de 30 anos de carreira e experiência, é sócia do Freitas e Martinho Advogados, professora universitária, mestre em Direito, a atual presidente da Comissão da Advocacia de Família e Sucessões da OAB Bauru. Célia, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda tão concorrida para participar aqui do Legalmente Cast. Você e a Ana Carla, é um episódio mais que especial para nós aqui da OAB Bauru. E o nosso podcast, ele tem como uma proposta uma apresentação um pouco mais informal, doutoras. Então, até já peço licença para depois a gente acabar se referindo à Ana Carla, à Célia. E a gente tem uma pergunta que é tradicional. A gente sempre pergunta para o nosso convidado: quem é a doutora Ana Carla, pela doutora Ana Carla? Bom, eu sou uma pessoa muito simples, gosto de ouvir, gosto de falar muito, sou extrovertida, não tenho muitas formalidades no trato diário. Quem convive comigo sabe que realmente a simplicidade é minha característica mais marcante. Também gosto de estar em família, de conviver com amigos, enfim, eu sou uma pessoa muito sociável. Eu não gosto de viver sozinha, fechada e isolada, sabe? Então é isso. Resumindo, eu sou uma pessoa muito religiosa, sou católica, atuante lá na Paróquia São Cristóvão. Então, isso sou eu. E na mesma linha, quem é a Célia pela própria Célia? Bom, primeiramente, obrigada, pelo convite de participar aqui desse podcast. Bom, a Célia é uma menina que sempre sonhou em ser advogada, e tem a advocacia por paixão e um magistério acho que por vocação também, Sou uma pessoa bastante séria, um pouco diferente, talvez, aí da Ana Carla. Sou extrovertida também, Mas as pessoas me veem bastante assim como uma pessoa bem séria, no dia a dia, ali, acho que até por conta da nossa profissão, Mas igualmente também gosto muito de estar entre amigos, família, gosto muito de cuidar da minha saúde física, mental, Eu acho isso super importante. Aliás, talvez seja uma coisa que nós vamos abordar aqui hoje, A necessidade dentro do direito de família cuidar dessa questão da saúde mental. E é isso. 30 anos aí trabalhando com o direito. Maravilha. Doutora Ana Carla, a senhora é uma juíza com mais de 30 anos de carreira. E eu queria que a senhora explicasse em que momento da sua vida decidiu que queria ser juíza, se advogou antes e que caminho percorreu para alçar a aprovação no concurso da magistratura. Nossa, faz tempo. Vocês falaram que ia parar de chamar de doutora de senhora. Mas tudo bem. Então, Bom, eu completei agora, em março, final de março, 32 anos na magistratura. Eu fui aprovada com 25 anos. E
ao sair da faculdade, a gente não sabe bem para que carreira jurídica você tem mais aptidão, mais vocação, né? Então, eu saí da faculdade com a intenção de ir para a carreira do Ministério Público, né? Mas prestei o primeiro concurso, fui até o exame oral e fiquei no exame oral, fui reprovada. E aí depois uns amigos falaram, nós vamos prestar magistratura, vamos também, tarará. Falei, eu vou então. E fiz o concurso e passei. E eu vejo, né, olhando para trás, desde os primeiros anos, assim, trabalhando como juíza, percebi que eu era talhada para aquela função e não para o Ministério Público. Eu até brincava com os promotores amigos meus, da velha guarda, né, alguns já falecidos, que eu seria uma promotora muito combativa se eu fosse, né, a titular da ação penal. Eu ia ficar meio inconformada de alguém decidir minhas coisas do jeito que eu não gosto. Então, eu vejo que na magistratura eu me realizei plenamente, eu tive uma carreira muito abençoada. Nos momentos certos eu consegui ir para onde eu precisava estar, né? Então eu fiquei 2 anos como substituta, 2 anos em Bariri, que foi a minha entrância inicial, na época era a primeira, né? Depois fiquei 2 anos em Lençóis Paulista e vim para Bauru, com 6 anos de carreira. Isso hoje em dia é uma coisa assim raríssima de conseguir. E eu fiquei aqui em Bauru, quando ela virou final, eu fui promovida sem precisar sair do lugar, né? E agora estou lá no Colégio Recursal, mais uma preparação para ir, né, como substituto em 2º grau daqui a alguns anos. Maravilha. E doutora Célia, mais de 30 anos de experiência, sócia dos maiores escritórios de advocacia de Bauru, minha professora também, de Família e Sucessões. E eu queria saber um pouco da sua história, o que te motivou a seguir a carreira do direito, se puder compartilhar com os nossos ouvintes. Júlia, eu não me lembro bem, mas o meu irmão fala que desde criancinha eu já falava que eu queria ser advogada. Então eu não tive assim essa dúvida logo após o término da faculdade de qual carreira exatamente seguir, né? Eu realmente sempre quis advogar, nunca prestei concurso. E desde criança eu sempre gostei muito de leitura, então eu sempre gostei também de ciências humanas, né? E daí o fato de gostar da advocacia. Embora não tenha tido ninguém da família, né, na advocacia, mas eu sempre gostei. Na minha também. E, enfim, e aí fiz a faculdade, né, e na época era bastante concorrido, na época se tinha realmente vestibular, tinha bastante concorrência, né, e inclusive a minha nota mais alta no vestibular foi a redação, foi o que me fez passar, né. E eu me formei em agosto de 1995. E depois, em abril de 96, eu vim para Bauru. Então, quer dizer, esse ano, agora, abril, está completando realmente 30 anos aqui em Bauru, né? A sua carreira toda foi em Bauru, né, A Célia? minha carreira toda foi em Bauru. Embora você seja de Guararapes. Guararapes. Que é próximo de Araçatuba. Isso, eu estudei em Araçatuba, exatamente. Estudei em Araçatuba. E logo que cheguei aqui no primeiro escritório, que era o antigo Maia Freitas Advogados, ali comecei a advogar, mais especificamente na área de direito empresarial, né? E em 2001, eu comecei também no magistério, lá na Unip, então também já estou na Unip ali há praticamente 25 anos, né? E a paixão pelo direito de família e por essa área surgiu justamente no magistério, quando eu fui lecionar a primeira turma, né, em direito de família. E daí foi uma paixão sem volta. Ana Carla, com toda a sua experiência julgando casos de família, revela para o nosso ouvinte, é uma pergunta bem filosófica, um amor e uma dor no julgamento envolvendo disputas familiares. Bom,
O amor eu interpreto assim como uma satisfação, né? Então, a satisfação maior quando a gente julga processos de família é sentir posteriormente que você realmente tomou a decisão correta. Eu nunca tive medo de decidir. Sempre decidi de acordo com as minhas convicções. E se você me perguntar, você alguma vez sentiu que deveria ter decidido errado? Não. Aliás, que decidiu errado? Deveria ter julgado de outra forma? Não, nunca tive essa sensação. Mas tem casos em que você vê os efeitos disso anos depois. Você encontra a criança que recebe a pensão, ou a criança que teve a paternidade reconhecida, ou uma pessoa transexual que mudou o nome, que mudou o nome social, os documentos, e aquela pessoa realmente é grata, né, por uma decisão que mudou a vida dela, né? Já fui abordado em supermercado, a mãe falando, olha, o meu filho, depois de crescido, ele perdoou o pai pela indiferença durante muitos anos e hoje eles se dão muito bem. São coisas muito bonitas que a gente vê e que isso é gratificante. Então, esse seria o amor, né, de trabalhar na área de família. Agora, a dor são os inúmeros outros casos em que a nossa decisão não fez muita diferença ou chegou tarde, né? Numa briga de herdeiros, por exemplo, que a gente não tem muito o que fazer. Os danos que os comportamentos dos pais provocam nas crianças, essa é a maior dor. Essa é a pior. Essa é a, não é? Exatamente, essa é a minha dor também. Não, eles fazem as coisas, manipulam e estão tão cheios da convicção de que estão fazendo a coisa certa que não conseguem enxergar o mal que estão fazendo. E a gente que está longe consegue perceber, mas não adianta falar. Não adianta. Precisa encaminhar mesmo para tratamento, para ver se muda um pouco a cabeça. Então, Questão essa de civilidade. é a dor. E Célia, nessa longa jornada, né, na atuação de direitos de família, também eu queria saber um amor e uma dor das advogadas, né? Falando agora na classe da advocacia. Eu diria assim que talvez não só no âmbito do direito de família, é que aqui a gente tem um envolvimento de uma carga emocional muito maior, né? Eu diria que assim, um amor seria naquelas situações em que a gente realmente consegue entregar uma solução real, né? Porque, né, Ana, às vezes, e talvez eu diria que na maioria das vezes, uma decisão que a gente consegue alcançar e que de repente seja até favorável, ela pode ser favorável, mas ela não consegue solucionar o conflito. É porque tem que ter adesão da outra parte, né? Então, o acordo, quando a gente consegue isso, é muito gratificante, É muito gratificante, né? Quando você vê que um casal consegue se divorciar, enfim, dissolver uma união estável e que conseguem chegar num denominador comum, num consenso, que os dois saem, né? Eu não diria felizes, não, mas impossível. satisfeitos com o acordo e que aquilo realmente resolve o conflito, né? E isso é muito difícil, porque às vezes você entabula acordos e os conflitos continuam, né? Eles não cessam ali. Às vezes são esses pais, eu anotei aqui, e é justamente a minha dor também, né, em conflitos familiares, é justamente quando você vê os pais envolverem os filhos nesse conflito. Né? Então é muito triste isso. E aí você faz, às vezes, um acordo de guarda, um acordo de convivência, e isso não resolve, porque às vezes um atraso de meia hora, às vezes, de pegar ou entregar a criança, isso gera um conflito, né? Às vezes uma interpretação diferente de uma cláusula de um acordo. E quem acaba sofrendo são as crianças. Porque por mais que às vezes os pais tentem, né? Eu não envolvo, mas acaba falando. Envolve, acaba dizendo, acaba falando, né?
às vezes citando, às vezes fazendo Um comentário um negativo, comentário negativo em relação um ao outro. um familiar, né? É. Puxa aquele assunto e fala um Então, comentário essa é a ruim. minha maior dor. E até aproveitando um pouco essa dor que eu acho que é de ambos que atuam no direito de família, um conselho que vocês dariam para esses pais, assim, porque eu percebo na atuação que a gente tem a decisão judicial. E aí aquilo virou taxativo. Então eu tenho que cumprir, eu tenho que entregar. Se não cumprir, aí realmente surgem aqueles conflitos. Nós, operadores do direito, sabemos que aquilo ali é só uma diretriz. Então, ó, é o mínimo, é o que vocês têm que seguir minimamente. Mas o que vocês aconselhariam, sim, fora do processo, sobre a questão da decisão judicial e a questão dos descumprimentos? Olha, eu acho que o advogado ele também tem um dever de orientar o cliente no sentido dele observar aquilo que foi decidido e de seguir aquilo. Não adianta o advogado fomentar a discórdia também, sabe? Eu acho que é um Isso é papel triste. nosso. É um papel nosso, porque eu vejo muitos colegas, muitos profissionais fazendo isso, né? Às vezes, tentando criar estratégias para fugir desse cumprimento e fugir daquilo que pode ser para o melhor interesse da criança. Como, por exemplo, às vezes, né, uma mãe que quer evitar, porque quer evitar que o pai tenha convivência com os filhos. Né? A atuação do advogado, na minha visão, a atuação do advogado de direito de família, ela é diferente da atuação do advogado, às vezes, em direito empresarial. Às vezes a postura não é tão combativa. Você tem que pensar no melhor interesse para todas as partes que estão ali no processo. Claro, você vai defender o seu cliente, mas não é criar essas artimanhas aí para mais prejudicar do que melhorar o relacionamento, né? E conversar com o cliente no sentido disso, olha, ok, você pode ter razão, mas vamos pensar numa coisa que não vá, né, trazer uma consequência ou um prejuízo aí para as crianças. Quando a gente complexo. a gente está trabalhando com direito de família, a gente utiliza, vamos dizer, 70% de bom senso. Eu ia falar, era bom senso a palavra. 30% é a lei, a aplicação da lei, são os julgados, as posições jurisprudenciais, tal. Agora, 70% é bom senso. Só que a gente lida também com pessoas com as mais diferentes personalidades. Tem gente que nasce com bom senso desde o primeiro ano de vida. E tem gente que não adquire o bom senso até na hora de morrer. Tem gente que é individualista, centrado em si mesmo, não vê o direito do outro. Sim. E não vê o porquê que ele tem que respeitar o direito do outro. Então, isso são pessoas que dão muito trabalho e causam grandes danos aos filhos. A gente tem 1000 casos, né? Que eu me lembro, vários, muito, muito recentes. Se me permite até, e às vezes os pais, né, veem o processo como uma forma de vingança. Exatamente. E esquecem dos filhos. E dentro desse contexto, quando nós nos propusemos a fazer um episódio sobre disputas familiares, era importante ter exatamente essas duas visões, do Estado, que julga, e do advogado que lida com as angústias das partes envolvidas. Dentro desse contexto, na visão do julgador e na visão do advogado, qual a opinião de vocês sobre a utilização dos chamados meios adequados de solução de conflitos dentro do direito de família? Mediação, arbitragem, conciliação, para que tenhamos processos mais efetivos no direito de família. Bom, vou responder primeiro, porque aqui em Bauru eu fui coordenadora do setor de conciliação desde 2008, quando ainda funcionava lá no Prevê, em parceria com o IESB, né? O nosso saudoso Duda Trevisani. E depois, quando nós instalamos o Sejusc lá na Anhanguera, em 2012. Então, até eu me desligar da vara de família no ano passado, eu sempre fui a coordenadora desses serviços aqui em Bauru. E a solução adequada de conflitos sempre foi
uma alternativa tão presente e tão forte nas varas de família que a gente se valia muito do setor de conciliação e do Sejusc. Mas, por causa do volume, Tiago, eu não tinha condição de mandar processos muito complexos para lá, porque me pegava uma tarde inteira do conciliador. Então, o que nós mandávamos, eu e os outros juízes? Casos de alimentos, revisional, exoneração e os casos em que os advogados já apresentavam o acordo pronto, apenas para homologação judicial, né? Porque todos nós sabemos aqui, mas o público não, que quando você faz um acordo no Sejusc, aquilo já te economiza a fase do processo. Você só vai cobrar isso caso haja algum descumprimento, né? Então, a pessoa tem um título executivo, né, na mão. Bom, enfim. Mas eu me ressentia que o Estado como um todo, o Tribunal de Justiça, o CNJ, não investiam tanto em formação do conciliador. Porque o conciliador, durante muitos anos, trabalhou de graça. E olha, eu fui uma privilegiada aqui em Bauru. Eu tinha conciliadores, assim, sensacionais. Sensacionais, voluntários, sabe? E o pessoal em São Paulo não se conformava. Como você consegue? Eu falei, não sei. Acho que é o meu jeitinho. O pessoal tem pena. E aí, depois começou a remunerar com um valor bem irrisório, mas já é alguma coisa. E eu vejo nessa ferramenta a maior saída do direito de família. Só que precisa ter um conciliador de peso, um mediador de peso. O que eu fazia? Casos de família, vocês sabem, lá, meus, eu marcava as sessões de mediação. E 1, e 2, e 3, e quantas fossem necessárias. Em uma sessão, conseguimos subir um degrau? Um degrau. Então, tá bom, um degrau. Então, no mês que vem, vocês vão voltar aqui, vão me falar como foi esse mês. E assim a gente ia edificando o acordo. Não edificar apenas de construir, mas de tornar maior, né? Edificar. O caminho. Então, era isso. E na resposta da Célia, trazer mais um elemento. Célia, você acha que falta capacitação de nós próprios advogados para saber lidar adequadamente com esses meios adequados, fugir um pouco do conflito e investir mais na mediação, ainda que ela seja privada, porque é possível também? Tiago, eu acho. E assim, como a Ana Carla falou, primeiro que eu acho que esses meios adequados, na verdade, eu acho que eles são o futuro. Né? Eu penso que uma da forma de desafogar o Poder Judiciário é nós termos realmente esses meios, né, como reais, porque na verdade hoje não tem, né, Ana Carla? Essa é a verdade, né? Porque não tem uma obrigatoriedade, né? Não tem obrigatoriedade e não tem estrutura. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Quando eu digo estrutura, é local, pessoas, tudo, tem. né? E nós sabemos disso, né? Então, falta tudo. Falta estrutura, falta pessoas. E também penso que falta, sim, uma capacitação maior dos advogados, né? Aliás, eu acho que, assim, se nós também, antes de nós ingressarmos para o conflito, nós tentássemos, né? Porque você pode tentar essa mediação, você pode mandar, de repente, uma notificação, convidando a pessoa para uma reunião, para tentar. Que assim, é complexo, porque dependendo da situação, o conflito ele está tão grande que escalonado que a pessoa quer discutir, ela quer brigar juntamente, ela quer, né, partir já para esse lado. Mas eu penso que falta, sim, falta tudo. Mas eu acho que se um dia nós conseguirmos chegar nessa solução adequada, eu acho que isso vai mudar bastante o direito de família. Eu também acho que é o futuro. Acho que todos nós precisaríamos fazer um grande pacto, né, pelos meios adequados, sobretudo quando há, e nós vamos falar bastante disso,
aqueles problemas envolvendo parentalidade, brigas Sim, que sim. não poderiam ser Convivência. convivência, alienação parental, questões que não deveriam ser levadas ao Poder É, Judiciário porque as partes poderiam resolver. E, doutora Ana Carla, a minha pergunta é mais direcionada a uma visão do judiciário quando a gente fala do divórcio. A lei do divórcio foi promulgada em 1977 e desde então o divórcio passou por diversas modificações, desde da desnecessidade de uma separação até o divórcio direto. Agora a gente já anda vendo a questão do divórcio unilateral. Em alguns casos, até no próprio cotidiano, a gente já percebe algumas liminares sendo concedidas já decretando o divórcio. Sim. E a gente queria ter uma visão do judiciário de como essas decisões e essas modificações elas impactam a vida do juiz. olha, eu costumo falar, né, que com a última alteração pela emenda constitucional número 62 ou 26? 62. 62. 62. Que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, que extinguiu a necessidade de ter um período prévio para você obter o divórcio direto, né? Que com isso se criou a denúncia vazia do divórcio, né? Por quê? Todo mundo sabe que no despejo tem uns casos ali que você não precisa fundamentar e mostrar para o julgador o porquê você está requerendo o imóvel. E eu digo que no divórcio tudo foi simplificado para você não precisar falar o motivo pelo qual você quer o divórcio. E isso preserva demais a honra da pessoa que está se divorciando, sabe? É uma coisa assim que veio em favor da mulher, não só da mulher, mas que refletiu positivamente. Então, não há uma necessidade daquela mulher requerer o divórcio e expor que foi traída, que foi abandonada. É uma coisa muito dolorosa reviver isso. Enfim, então, para o juiz decretar o divórcio ao final do processo ou antes do processo, na decisão de antecipação da tutela, não tem grande diferença. O que a gente precisa? Estar seguro de que aquilo é o que deve ser feito naquele momento. Doutora, exatamente dentro do que a senhora trouxe, eu vou trazer um dado que tenho certeza que a doutora Célia vai compartilhar, e a Júlia também, que é próprio de quem atua no direito de família. Quando a gente atende, seja o homem, seja a mulher que quer se divorciar, a primeira coisa que a gente diz a ele é exatamente isso, que hoje não é mais necessário expor na petição, com o pedido de Sim. divórcio, as causas pelas quais ele está se divorciando, ele quer se divorciar, até porque é um poder, é um direito potestativo. Mas as pessoas querem ser acolhidas e elas fazem questão de contar. E nós, advogados, temos o dever de ouvir isso. Então, ouvindo primeiro a doutora Célia como advogada e depois você como juiz. O adultério deixou de ser crime no Brasil em 2005. Imagino eu, pelo menos pela minha experiência, que ainda uma das maiores causas de divórcio que levam os casais, né, a quererem romper o vínculo conjugal é a existência da traição ou a descoberta da traição. E aí eu gostaria de saber de vocês, quando vale a pena trazer isso para a petição do divórcio e qual a visão de vocês sobre eventual reparação moral para aquele cônjuge ou companheiro que foi efetivamente traído? Começando pela Célia e Ana Carla na sequência. Eu até só queria fazer primeiro uma observação, porque na minha visão, a traição não é a maior causa de divórcio ou de dissolução, porque eu penso que quando a traição vem, pelo menos na maioria dos casos que eu já atendi, é porque ela já vem de um casamento falido, né? Ou de uma união estável falida, então como consequência acaba vindo a traição. Então por isso que eu entendo que a traição em si, né? Eu descobri a traição, né? Aquilo já veio de muito antes, né?
Eu penso que levar a traição para o processo é só se realmente, né, isso for fundamentar algum pedido de dano moral. E a gente sabe que a traição, para gerar dano moral, tem exposição pública, Vexame humilhação, mesmo. vexame, né? Porque se foi só uma coisa ali entre os dois, eu descobri e tal, ainda que tenha colocado, sei lá, um detetive, isso não vai gerar dano moral, né? Então, até que ponto compensa levar isso para o processo? É o que acontece, é como você falou, Tiago, né? O cliente, ele quer contar toda a história e a gente tem quer que sangue. ouvir, Ele né? quer. Ele quer. E nós temos que colocar os panos quentes ele ali, quer. porque fica até deselegante, E né? tem cliente que faz questão, não, eu quero que coloca na petição. Eu vou mostrar né? para meus filhos É. como eles crescem. Sabe? Então, assim, você também tem que ter uma certa cautela. Às vezes você pode fazer um comentário, outro, mas não se aprofundar, escrever lá um texto enorme falando da traição, porque isso não vai levar a nada. ali dentro do Até a processo. sensação que eu tenho é que eles pedem para que isso conste, porque isso talvez vai influenciar a visão do julgador e falar assim, ele traiu, talvez ele não seja um bom pai ou uma boa mãe só por esse ato, sabe? Com a palavra do jogador. Bom, a gente não tem mais o crime, né, de adultério, mas o dever da fidelidade conjugal, ele não desapareceu, né? Continua sendo um dever civil, né, uma lealdade entre os cônjuges, né? E eu acho importante trazer a questão da infidelidade para o processo quando estiver havendo discussão sobre alimentos. Porque Também. não cabe condenação do cônjuge culpado, aliás, Inocência. do cônjuge inocente a pagar alimentos para o cônjuge culpado. Mas não há De nenhuma adultério. interferência em relação aos filhos, correto? Não, filho e filho. Não. Outro departamento. Pensão alimentícia para mulher e homem, tá? Se ele foi o causador da infidelidade, se ele que foi infiel, ele não pode pretender receber alimentos da pessoa que ele traiu, né? Então, para isso é muito importante. Então, já vi muitos casos em que houve uma reconvenção, né, do esposo, porque a esposa pedia alimentos e não falou dos motivos do divórcio. Entende? Aí o marido veio em reconvenção, e não foi uma, nem duas, nem três vezes, muitas, em que ele fala, não, eu não vou pagar alimentos, porque ela deu causa ao divórcio, porque ela foi infiel, bababi, babobó, ou abandonou os filhos, ou enfim. Eu fiquei doente, ela não cuidou de mim. Principalmente em relacionamentos de pessoas mais idosas. Entende que há uma separação, a pessoa já está muito debilitada e quer a pensão alimentícia. Só que a alegação do marido era essa, de que ela não cuidou dele quando convalescia. Mas nessa... E também o dano moral, lógico. Sim, né? sim. Claro. Nessa questão da traição e alimentos, tem posicionamentos contrários. Tem, mas eu que nunca tá no condenei. código, na verdade, no Código letra da Civil, lei, né? É letra da lei. mas O tem pessoal, às posicionamentos vezes, por uma contrários. clemência lá, eu acho que dá 1, 2 anos de pensão para a pessoa não morrer à míngua, né? Porque tem gente que é completamente dependente, né? Para nós encerrarmos esse bloco sobre o divórcio e depois passar para a Júlia, que vai conduzir o bloco sobre partilha e fraudes, eu queria trazer um pouquinho de arte para a nossa discussão. Tem uma música do Gilberto Gil, que é muito famosa, que é a música Drão, que ele escreveu para a ex-esposa dele, que é mãe da Preta Gil, inclusive, exatamente no momento em que eles estavam se divorciando. E por mais que seja uma música sobre a separação, ela é uma ode ao amor, né? Dizendo que aquele amor deu certo e que aquele amor não vai morrer. Às vezes, quando a gente vê um caso de divórcio, em que o casal constituiu patrimônio, teve filhos, foi feliz por um longo período, não dá para dizer que esse casamento deu errado o tempo todo, né? Ele deu certo até enquanto durou, né? Enquanto durou, né? Até um determinado momento. E às vezes eu vejo que
as pessoas, mesmo quando acaba a paixão, acaba o amor entre o casal, há um receio ainda de pedir o divórcio, de tratar o divórcio com naturalidade, por conta do que a sociedade vai pensar, ou achando que filho segura casamento, ou que patrimônio segura casamento. Quando a gente traz essa discussão para 2026, vocês pensam que está na hora de nós naturalizarmos mais o divórcio ou ainda não? Bom, Boa pergunta. eu acho que naturalizar é uma palavra um pouco forte. Forte. Porque não dá para ser natural romper um vínculo que muitas vezes dura 20 anos Sagrado, né? E não é só um contrato e um distrato. Existe um elemento subjetivo importantíssimo que é o amor. E esse amor, ele se transforma durante o relacionamento em respeito, em cuidado, em zelo um com o outro e um projeto comum e maior que tudo aquilo que é a criação dos filhos, E a família, né? né? Então, é um contrato que começa a 2 e que termina, às vezes, com um fim inesperado, quando o seu projeto de vida ainda não está concluído. É como você acabar a construção de uma casa na metade. E isso causa muita dor. Tirando o luto pela morte de um ente querido, o divórcio é a segunda maior perda emocional que um ser humano pode enfrentar. Então, a naturalização soa para mim como uma banalização. Sim. Entre casais mais jovens, sem filhos, eu acho que isso já aconteceu, tá? Mas para quem deixa o alicerce subir, já tá quase na laje, dói muito. Dói muito. Eu vou falar com conhecimento de causa. Eu também. Eu também concordo com a Ana Carla quando ela fala que naturalizar me parece um pouco assim, bem pesado, né? Porque, na verdade, quando você resolve se unir a uma pessoa, você faz um projeto e pensa que aquilo vai ser para sempre, Exato. né? E para sempre nem sempre é para sempre. Vou fazer aqui um... Verdade. E de fato, por mais assim que possa, num determinado momento, acabar, né, os sentimentos ali de um casal, tomar essa decisão de você se divorciar, você se separar de uma pessoa com quem você conviveu tantos anos, com quem você construiu uma história, e principalmente quando você tem filhos, não é uma decisão fácil, né? E realmente é uma decisão bastante dolorida, né? Por mais que você fale assim, ai, nossa, não existe mais o amor conjugal, né? Mas é uma decisão muito difícil, né? É claro que às vezes para um pode ser mais fácil do que para outro, cada caso é um caso, né? Agora, o importante sempre é a manutenção do respeito, principalmente se tem filhos, né? Eu posso dizer assim, no meu caso, o meu divórcio foi... Não vou usar a palavra tranquilo, mas assim, no sentido de que houve muito respeito. Pacífico, Civilizado. né? Foi civilizado, foi bastante Que o objetivo da civilizado. pergunta, Célia, era exatamente esse, porque às vezes as pessoas postergam muito a decisão, aí vem a traição, aí vem a agressão, às vezes um casal que nunca teve um episódio de violência doméstica chega a esse... Sim. A esse ponto. Então seria, não, eu concordo, Ana Carla, fui até, peço desculpas pela expressão naturalizar, Não. mas seria exatamente nisso. Olha, deu certo até aqui e ao invés de agora cada um seguir um caminho que pode ofender o outro, porque nós lidamos com casos de traições que são pesadíssimos, né? Pesadíssimos. Era no sentido de que essa decisão ela pudesse ser tomada no momento em que ainda fosse possível manter o respeito. Eu acho que até era essa um pouco a Isso. lógica de não conceder Eu o entendi. divórcio numa Em antecipação liminar. de tutela. Isso. Era que se tivesse
penso eu que era que se tivesse audiência de conciliação, uma conversa, colocar tudo isso na balança, mas o que eu, pelo menos operando no direito de família, senti era que acabava ficando mais uma coisa, cumprindo um rito. Porque pro não forma, é, né? porque parecia que pra chegar já naquela situação, já tinha descambado tudo de vez, essa palavra Eu acho que mesmo. dependendo da narrativa da petição inicial, acho que já dá para perceber se É. existe possibilidade Exato, de exato. reconciliação ou não. Mas eu entendi agora a recolocação da pergunta do Tiago. Se os casais não deveriam ver com mais naturalidade que o divórcio é uma alternativa melhor do que viver se agredindo, né? Entendi a sua colocação. Sim, só que a gente vê muito em casais que vão se separar. Como não é apenas um direito contratual, há uma emoção envolvida, às vezes muitas emoções, até contraditórias, ao mesmo tempo que eu amava, agora eu acho que te odeio, entendeu? Essas coisas mexem muito e as pessoas não conseguem raciocinar com lucidez. Entendeu? Não conseguem. E outra, um casamento de muitos anos, eu costumo chamar de satélites. Tem o casal e em volta tem um monte de satélite orbitando aquilo. Os filhos, A família, as empresas, os né? amigos, empresas, às vezes aluguel, às vezes é um parente que depende da Unimed do outro. Sim. Então fala, como é que eu vou Muita tirar coisa- isso? muita coisa E envolvida. os satélites vão todos perder a órbita. E esse é um grande medo. Então eles mantêm esse status de casados, né? Mesmo não havendo mais aquele vínculo. Afetivo. É Que é o- triste. Mas fazer o quê? E entrando um pouco no outro tema que é bem sensível da parte do direito de família, seria a parte de partilha e fraudes. A gente sabe Aí que é a com a parte Célia. Onde a gente começa a discutir o que é meu, o que é seu, é onde começam a surgir os grandes conflitos, na maioria das vezes. E eu queria fazer uma pergunta na visão, tanto do judiciário quanto na visão da advocacia, do porquê que essa fase é tão conflitante e, principalmente, aonde estão os maiores erros, seja da parte jurídica do advogado, ou seja da parte mesmo que não soube fazer uma própria administração dos seus bens para entender o que tinha, o que não tinha. Nossa, eu vou falar só um pouquinho sobre Tá. isso. Porque a única colocação que eu tenho a fazer é assim. Quando você se casa, como, volto a falar, não é só uma questão contratual, é uma questão que envolve amor, envolve sentimento e tal, as pessoas evitam falar de dinheiro. Entendeu? Todo jovem ou não tão jovem que desejasse casar deveria consultar um advogado. Exatamente. Deveria. Por quê? Para ver o regime de bens mais adequado à situação pessoal daqueles noivos. Sabe? Se já tem patrimônio, se não tem, se vai ter herança, e se morre, e não sei o quê. Você entende? São muitas conjecturas para um casalzinho de pombinhos apaixonados pensar. E geralmente o menos favorecido se sente: ai, meu Deus, ele está falando de dinheiro. Oh, ele quer me passar a perna Porque antes isso de ainda casar. é tabu. Tabu, né? Tabu. tabu, mas não pode ser tabu. A pessoa tem que saber discutir, tem que ser objetivo, um planejamento, né? É a mesma coisa do planejamento sucessório. A pessoa que faz um planejamento sucessório, ela não tá chamando a morte, gente. Não é. E na Eles não verdade, têm medo? um Tem. planejamento Nossa. patrimonial começa com o pacto antenupcial. Sim. né? Os artistas fazem, por que a gente não vai fazer? Olha, você sabe que, 30 anos aí de advocacia, eu atendi recentemente um casal, né? Eu fui procurada primeiro pela filha de um cliente e ela marcou a consulta e eu achei até que a consulta seria somente com ela, né? Aí ela falou assim, não, é com eu e meu noivo, porque eles se casam agora aí perto do meio do ano. E eu fiquei assim até surpresa, né? Por quê? Porque eles queriam exatamente saber a respeito dos regimes de bens, como que funcionaria, por quê? Porque ambos
tem um certo patrimônio, né, já constituído, e como que seria depois. E aí, na consulta, os dois, né, expliquei como que funciona cada um dos regimes de bens, né, durante, em vida, né, em vida e pós-morte, pós-vida. porque às vezes as pessoas acham que casando pela separação convencional de bens, né, tá tudo certo, mas de repente Não. vem o óbito e o outro, pelo menos na legislação atual, É. né, participa aí da herança. Isso. Assim como dos bens particulares na comunhão parcial de bens. Exato. E eu lembro até que o noivo falou assim, nossa, mas é muito estranho isso, né? A gente falando de dinheiro antes do casamento, né? E eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu quero parabenizar vocês, porque Raríssimo, né? é raríssimo isso que vocês estão fazendo, porque hoje vocês são novos, vocês estão apaixonados, Exato. tá tudo lindo, maravilhoso, mas pode ser que daqui 10 anos tudo isso já esteja bem diferente. E aí é como vocês vão pensar nas consequências, né, do regime de bens que vocês escolheram. Por exemplo, olha, você já tem aí patrimônio? Eu tenho patrimônio, mas no regime da comunhão parcial de bens, os frutos, Comunicam. né, vão se comunicar. Então, eu expliquei para eles o que são frutos, né? Eu falei, mas vocês podem resolver isso no pacto antenupcial. Sim. Né? E é uma possibilidade de já evitar fraude. Sim. Né? O pacto ele também auxilia nisso, evitar a fraude futura aí na partilha. Célia, a gente tem percebido, sobretudo inventaram, né, que a holding familiar era a solução de todos os problemas. E nós temos visto que a holding familiar, ou qualquer outro tipo de empresa de natureza familiar, muitas vezes ela tem sido utilizada para desviar patrimônio, fraudar partilha, às vezes fraudar o próprio inventário, né? Sem outras, além de outras questões. Você acha que hoje o direito, de um modo geral, as leis e os precedentes, eles estão mais preparados para proteger aquele cônjuge ou companheiro vítima da fraude? Tiago, assim, nessa questão da fraude, acho que a legislação ela ainda é falha, né? Mas nós temos muitas decisões no sentido de proteger, né? A grande questão que eu vejo que traz uma certa dificuldade é a prova, né? Porque até a Júlia havia, acho que, perguntado, até na questão anterior aí, quais as dificuldades, né? O que os erros mais comuns, assim, que eu diria, das partes, né? A questão documental. Né? Porque na grande maioria, inclusive as mulheres, às vezes elas deixam toda a administração disso Completamente. com o homem, né? E eu tô falando porque, sei lá, 90% ou mais é assim que acontece. E aí a mulher, ela sai ali na separação, às vezes faz uma separação de fato e ela não sabe nem trazer elementos pra gente. Já né? tive situação que tudo era, o posto de renda dela era ele que fazia, banco, ela nem sabia que conta que tinha nada. Absolutamente nada. E casos ainda que ela tem procuração assinada. Também. Muitos casos. Muitos casos em que tem a procuração para o cônjuge e a mulher nem se inteira de nada do dinheiro, caindo o valor na conta dela todo mês para ela administrar a casa e muitas vezes são mulheres que não trabalham, né, que se dedicam à profissão do esposo. E tudo bem, tudo bem. Aí quando vem o divórcio, é pega, né? Desprevenida e aí a gente não tem provas, não tem elementos, né? Mas assim, eu penso que a legislação ela poderia ter alterações nesse sentido, mas eu acho que os tribunais estão assertivos. Então, assim, eles têm aplicado, não é? O protocolo de julgamento com perspectiva de Era uma das perguntas que faríamos. Está evoluindo. Né? Está evoluindo, sim. Porque, finalmente, né? Nesse século, me parece que a mentalidade como um todo, né? Se abriu para essa realidade da violência patrimonial.
E sem falar também, né, Ana, que nós temos hoje, né, eu digo nós, o Poder Judiciário tem instrumentos para poder buscar e pesquisar tudo isso, né? Sim, só que tem gente que é muito mais esperto do que a Tem. gente, né? É o que eu falo, a gente tenta descobrir a verdade, só que tem pessoas que conseguem fazer umas artimanhas, né, que vocês conhecem bem, assim, colocar as coisas em nome de terceiros, de filho, de sobrinho, de etc. E quando você vai vasculhar e tentar descobrir o que essa pessoa tem, ela não tem nada. Mas é aí que o trabalho do bom advogado aparece, porque tem ele que vai descobrir se tem rastreando, né? fraude, se tem, né, uma simulação, entra com uma ação para anular essa simulação, e tudo isso tem que ter a capacitação dos advogados mesmo para conseguir distinguir quais ferramentas jurídicas vão usar para proteger os O patrimônio. interesses daquele cliente, né? Eu queria fazer uma pergunta, primeiro também para a doutora Ana Carla, depois para a doutora Célia. Eu andei acompanhando algumas novas teses, até talvez essa seja um pouco batida, mas num congresso que a gente foi em São Paulo, isso foi muito falado. Sobre a utilização do Instituto Pena de Sonegados na partilha do divórcio. A gente sabe que ele é utilizado na questão dos inventários, mas se a doutora entende que ele seria uma ferramenta para ser utilizada dentro do processo de divórcio. Sim, eu acredito que dá para utilizar a ação de sonegados, porque não propriamente com as consequências de perda do bem, do quinhão, né, que está previsto no direito das sucessões. Mas nada impede que você traga uma sobrepartilha de um bem que foi ocultado na época da separação e partilha primitiva, né, e com alguma penalidade caso fique comprovado que houve dolo. Sim. Né? Da ocultação, né? E a ocultação, porque às vezes o bem aparece e até mesmo o outro cônjuge nem lembrava. Por exemplo, um processo que está em vias de ser usucapido. Apareceu, né? Então, mas quando há ocultação, eu acredito sim que é plenamente possível. Já viu algum caso dessa natureza, Célia? Eu tenho um caso prático em andamento a respeito disso, né? Mas sem decisão ainda. Mas, assim, existem jurisprudências, né, nesse sentido, tem. de que Eu há achei essa para os dois possibilidade. lados. Uma falando que não, Sim. pelo caráter punitivo, né, por você É. perder o direito ao bem e que você não poderia aplicar isso por analogia ao divórcio. Isso, Mas essa tem é a minha esse. postura. Eu sim. não aplicaria a perda do bem. Sim. Mas nada impede que você o condene por algum dano causado à outra parte pela Ato atentatório de privação. dignidade da justiça. Você vê? Não, e tem outra. Uhum. A pessoa ficou privada de usufruir daquele bem Uhum. desde o momento da primeira partilha até a segunda. Sim. Então ele tem que indenizar. Se foi um bem que deu frutos, não é? Um imóvel alugado, uma fazenda com gado, nunca se sabe, né? Exatamente. Exato. Ana Carla, Célia, antes de nós irmos para o último bloco em que nós vamos falar de filiação, parentalidade, alimentos para filhos, ainda dentro desse contexto de homem e mulher, a postura hoje da jurisprudência e da lei é de que, em tese, não se condena, né, ao pagamento de pensão alimentícia entre cônjuges, sobretudo se tiverem ambos trabalhando, ambos em condições de trabalho, capacidade de estar dentro do mercado. Mas a gente também tem falado muito sobre julgamentos, como a Ana Carla bem trouxe, do CNJ, né, o protocolo do CNJ na perspectiva de gênero, alimentos compensatórios, alimentos transitórios, para aquela mulher que demora um pouco para voltar ao mercado de trabalho. Queríamos ouvir das duas também, na visão da jogadora, na visão da advogada.
como lidar com esses pedidos e, eventualmente, até com essas imposições pelo Estado, alimentos transitórios e compensatórios. E eu até faço um parênteses, porque eu percebo que ainda existe uma grande confusão, principalmente quando se trata de alimentos compensatórios. Esses tempos a gente entrou no embate no escritório se era compensatório, se não era, porque ele vem da lei dos alimentos, que era antes da lei do divórcio. E eu sinto que ainda, da minha percepção, ainda tem uma dificuldade das pessoas diferenciarem quando é para ser utilizado um e quando é para ser utilizado o outro. E realmente existe, sim, essa confusão. Eu acho que também é muito casuístico, né? Caso a caso mesmo, né? Os alimentos transitórios para aquela situação em que, eventualmente, a mulher ela abriu mão, né, de seguir uma carreira profissional para se dedicar ali à família. E ela precisa, depois aí do divórcio, ser reinserida no mercado de trabalho, e isso pode levar um tempo, né? Então, aí vem a necessidade de uma pensão alimentícia, que são os alimentos transitórios, que vão durar um determinado tempo, né? Mas, assim, o que eu vejo é que os juízes, né, os tribunais, eles têm sido bem comedidos em relação aos alimentos transitórios, né? É lógico, caso a caso, né? Mas não tem fixado valores altos e tempo curto, né? Outro dia mesmo eu pedi, num processo meu, eu pedi lá um valor de 6 salários mínimos durante 5 anos, 60 meses, mas foi dado liminarmente, mas foi dado 2 salários mínimos por 24 meses, né? Então, assim, eles têm sido bem comedidos mesmo nessas decisões. Agora, os alimentos compensatórios, na minha visão, é para compensar quando existe uma queda brusca do padrão de vida financeiro, né? Naquelas situações em que a outra parte ficou com todo o patrimônio, principalmente naquelas situações em que De mancomunhão? em que há a separação de bens, né? E que às vezes só Ainda não um foi detém, feita. e só um detém ali todo o patrimônio, que houve toda essa dependência, então. E eu posso ter os dois, né? Também nessa situação, né? Tanto os alimentos transitórios para ser reinserida no mercado de trabalho e os alimentos compensatórios para poder compensar um pouco essa queda brusca aí da condição econômica, né? Do padrão de vida. Para o julgador, sempre é analisada a necessidade daquela pessoa que vai receber os alimentos, né? E a gente tem que distinguir o que compreende, né, o termo alimentos, né? O que ele deve abranger, certo? É diferente se você vai fixar alimentos para uma ex-mulher ou ex-marido, que eu já tive lá. Teve um caso até emblemático que ele era administrador dos bens dela. Ela era de uma família muito rica, muito rica. E ele, desde novo, que casou novinho e tal, passou a trabalhar como administrador das propriedades. E quando se separaram, foi mandado embora. E nada era dele. Que casados, separação de bens, né? Então, e pior, né? Ou melhor para ele, não sei. Os filhos ficaram com ele. Situação bem diferente essa. Atípica. Exato. Esse é um do caso do amor. Sim, sim. Sabe? Que eu vi depois que deu certo. Morrendo de medo, mas deu. Uhum. E ele ia ficar à míngua. Né? E ele não podia viver da pensão dos filhos. Porque ela também regulava a pensão dos filhos, né? E aquela coisa toda. Então, nesse caso, teve os alimentos. Eu fixei os alimentos compensatórios e depois, ao final, né? Os alimentos. Mas eu não fixei com prazo, porque naquela época a gente não estabelecia prazo. Faz já 15 anos para mais isso. E eu não me lembro se o tribunal restringiu, colocou algum prazo. Mas houve uma compensação a ele durante todo o trâmite do divórcio, que foi um processo longo, muito longo.
E é isso. O judiciário sempre pensa nisso. Há meio dessa pessoa se manter? Ela vai acomodar no ócio, como dizem, né? Eu acho isso tão pesado, né? Mas a gente tem que pensar bastante. No caso concreto. Os alimentos, eles não podem ser tão gordos, assim, tão robustos, que façam a pessoa acomodar naquele valor. E não tão irrisório que vá fazer com que ela passe necessidade e não tenha como buscar um crescimento profissional para se sustentar. Eu queria até aproveitar que a gente acabou citando os alimentos transitórios, compensatórios, mas tem também os alimentos... alimentos por uma questão de solidariedade, né? Sim. Naqueles casos em que o ex-marido ou a ex-mulher, enfim, já tem idade avançada, não consegue ser reinserida no mercado de trabalho e tem total dependência do outro. Né? Então aí não será transitório. Aí dentro desse caso concreto, né, Célia? Mas nesses casos, o tribunal tem confirmado sentenças de, vamos supor, uma mulher que se separa já com 65, 70 anos. Sim. É muito difícil. Não consegue. Não consegue. Agora, se ela receber impossível. um patrimônio capaz de liberar renda, aí sim. Aí se tem patrimônio, não há que se falar em alimentos, né? Seguindo para o nosso penúltimo bloco, antes do bloco de encerramento, vamos falar de filhos. Quando nós começamos o programa, e ambas mencionaram a dor, né? A dor foi exatamente sobre esse tema. De quando, em ações de família, os pais acabam envolvendo os filhos de modo inadequado, né? Para fazer frente ao ódio, à vingança em relação ao outro. E aí nós temos problemas, não é problemas não, temos que decidir guarda, convivência, alimentos de crianças menores de idade, muitas vezes com pais que se odeiam, né? E aí que tem todo tipo de conflito. Tem conflito para guarda, tem conflito para convivência, tem fraude em relação processual ao que vai se pagar para pensão. Tem casos em que um dos cônjuges, um dos pais abandona, tem outros em que ele luta pelo amor do filho e é o outro que quer fazer de tudo para afastar. Quais são os principais dores, né? Os principais problemas que Mais vocês... que isso, tudo. Ou exemplos, e depois a Júlia vai fazer uma pergunta bem específica sobre o trabalho invisível da mãe, quando a gente vai pensar na fixação também da pensão para os filhos. Bom, olha, as mazelas são essas mesmo, que você exemplificou, Tiago. E a capacidade humana de inventar novos problemas com base em um problema maior, ela destrincha aquele problema maior em um monte de probleminhas, sabe? E tudo vira problema. Tudo vira problema. A roupa do filho vira problema. Quantas vezes eu já falei lá em audiências que o pai fazia um enxoval da criança na casa dele e a mãe na casa dela. Faltava mandar a criança pelada. Por quê? Já que não pode levar nada da casa da mãe para casa do pai e não pode levar nada da casa do pai para casa da mãe, então manda a criança nua, né? Por quê? Aí eu mando a roupinha e não volta. Sabe, é uma coisa ridícula. E eu sempre chamava a reflexão e falava, mas vejam bem, esses bens são de quem? Não são do seu filho? O brinquedo não é do seu filho? A roupa não é do seu filho? Deixa a criança levar, meu Deus do céu. Ah, mas não volta, volta um bagaço. Meu Deus, então é como eu estava brincando. No tribunal de minúsculas causas, você vai reclamar de quê hoje? Entende? Por quê? Porque o grande problema ninguém estava querendo resolver. Porque estava preso aqui, no microproblema, na picuinha, né? Então, eu vejo que isso que é o mais
decepcionante quando a gente vai julgar um processo ou tentar mediação e a gente vê que não anda, né? Nossa. É um probleminha, aí venceu isso. Aí eles puxam outro. E o que inspira essas pessoas a esse tipo de conflito na visão de Mas vocês? aí tá na psiquiatria, Na né? psiquiatria. Foi até além da psicologia, né? Aí é problema psiquiátrico. Sabe que né? nós tivemos um caso no escritório que muito nos orgulha, é que nós conseguimos fixar a guarda nidal. Em sensacional acordo isso. consensual, então, Olha. muito Parabéns. civilizados. A guarda nidal. E tá né? funcionando super Tá. bem. Seria bom até explicar Eles para quem... precisam vamos- ser muito Mas são, bem assim, ambos, resolvidos. Eu São- tenho um exemplo de guarda nidal que a separação ocorreu desse casal há uns 10 anos, nem foi comigo, nada. Uhum. Ela é minha amiga. E eles escolheram isso. Cada um fez um apartamentinho simples e a casa, o lar, continuou com os filhos dentro. E ele vinha, ficava uma semana e ela vinha, ficava uma semana. Olha que coisa civilizada, gente. Eles não conheciam Muito o civilizado, modelo, né? Ah, Um dos genitores tem uma profissão que faz plantão, então fica mais tempo fora, tem horários mais alternados, então eles decidiram que os filhos ficariam na residência e cada um dos pais conviveria com os filhos de acordo com o seu tempo de qualidade. Deu super certo, cada um tem o seu outro imóvel, né, outra Sim. residência, não há conflito, um sai a hora que o outro entra, eles se falam para tomar, a guarda é compartilhada, evidentemente, eles se falam para tomar as decisões principais, acho que já vai fazer 1 ano, né, Júlia? E sem nenhuma celeuma desde Olha, então. precisa ser muito evoluído. Tem. Ter Acho muito que Eu evoluiu a admiro. ter também talvez uma Uhum. condição financeira um Isso. pouco mais sim, elevada. sim, Mas sim. é um passo, não dá É pra isso que eu ver. ia falar, né? Além Isso de tudo isso precisa ter de uma da situação condição financeira favorável. Mas nós temos casos que a situação financeira é muito mais elevada Sim, e não consegue briga resolver. por centavo. E doutoras, recentemente eu também acompanhei algumas decisões levando em conta o protocolo de perspectiva de gênero, reconhecendo principalmente o trabalho invisível, no caso da mulher, na fixação dos alimentos. É consenso, acredito, de todos nós aqui, que muitas vezes as mulheres elas acabam deixando profissões ou abdicando de qualificações técnicas em prol da família e a gente não percebe tanto isso dos homens, infelizmente, mas essa sobrecarga que recai sobre as mulheres é muito maior. Tanto uma questão cultural que nos traz isso, quanto até mesmo, às vezes, do próprio judiciário, porque a gente sempre percebe, na maioria das vezes a guarda sempre fica com a mãe sempre é responsável, e se não for, até as pessoas estranham, falam assim, mas como assim, nesse caso é o pai? A mãe tem algum problema, deve ter. É isso, tem essa visão patriarcal. Patriarcal. E eu queria saber um pouco de vocês sobre a influência mesmo do trabalho invisível que é desempenhado pela mulher na fixação dos alimentos, se vocês reconhecem que isso é devido, como fixar isso, e de uma forma didática até para os nossos ouvintes, porque eu já tive situações de trabalhar com mulheres que ela falava assim, Júlia, eu não consigo uma promoção no meu serviço porque eu não consigo fazer a minha pós. Eu saio do serviço, eu não tenho quem busque meu filho, se a creche não abre, eu não tenho com quem deixar, o pai nunca pode. E, infelizmente, assim, eu não consigo prosperar na minha vida, eu não consigo melhorar a vida do meu filho porque eu fico literalmente travada. Era esse o sentimento dela. As decisões, elas vêm caminhando para esse sentido, e eu acho isso fantástico, Sim. né? E, inclusive, nessa situação que você falou, né, desse exemplo que você deu, pode até ser que a guarda seja compartilhada. Né? Pois é. Não, na maioria das vezes é compartilhada. Na maioria das vezes é compartilhada. Porque a grande maioria... É só um nome. A grande maioria dos homens, né? E me perdoem por falar isso, mas que é um fato concreto, é uma estatística mesmo isso, né? Confunde, acha que eu tenho guarda compartilhada, então eu vou pagar menos alimentos. Nossa, né? é o maior erro. Não é? E não enxerga, né, a guarda compartilhada como um fato de compartilhar, né, obrigações, deveres, né? Só quer compartilhar os direitos, né? Sim. E a mulher acaba sendo
sobrecarregada mesmo, né? Com tudo isso. Às vezes é ela que leva, que busca na escola, que leva no dentista, que leva no E aumentando médico. bastante agora o caso de crianças com algum tipo de Transtorno, deficiência, transtorno, autismo, que tem aumentado E às vezes bastante, né? impede até mesmo dela trabalhar, Sim, Sim. sim. né? Essa questão, como que eu estava trabalhando isso lá na vara da família? Toda vez que um pai que falava em guarda compartilhada, eu falava, tudo bem, que ótimo que o senhor está disposto a ter a guarda compartilhada. Então, vamos aqui dividir o tempo físico também, porque se o senhor não ficar com a criança, a mãe vai ter que pagar alguém para ficar. Ou o horário estendido da escola. Como é que nós vamos Exatamente, equilibrar isso daqui? Entende? Então, aí chamava uma reflexão que ele falava, mas se a guarda for só dela, aí eu tenho que ficar com a criança? O senhor tem também. Também Daí eles tem, falam, então o que que muda, né? né? Então, é só um nome, É. né? O que você pretende com guarda compartilhada? Às vezes é ter apenas um benefício, como a Célia falou, né? É compartilhado, então as despesas eu vou dividir ao meio e vou pagar só o que me compete, né? Mas se você colocar as despesas da criança no meio, ele não consegue pagar também. Porque a mãe que fica com a guarda da criança full time, mesmo sendo no papel compartilhada, ela paga inclusive as pequenas despesas que nunca ninguém contabiliza. Exatamente. É o presentinho do aniversário do Isso. amigo, é a chinelinha que arrebentou, é o tênis que furou no dedão, Remédiozinho. é o remédiozinho de pirona É. que precisou de última hora, é o Uber, é o não sei o quê. E isso nunca entra na pensão. Sabe? Então, essas despesas têm que ser contabilizadas sim, que isso é o trabalho invisível da mãe, é a babá que tem que pagar, é a babá da mãe que trabalha à noite, que precisa pôr alguém para dormir com a criança, e muitas vezes isso não é visto e o pai faz de conta que não é com ele. E doutora, Lavar, cozinhar. Cozinhar, Exatamente. é onde a gente fala do próprio tarefas, trabalho em si invisível. estudar. Porque se não fosse aquela mulher desempenhando aquilo, você teria contratado uma pessoa pra fazer Exato. aquilo. Porque não ia se fazer Exatamente. sozinho. Exatamente. Eu, na minha concepção, até nas mulheres que nunca trabalharam fora, sabe? Que sempre foram mantidas pelos maridos, no fundo, essas mulheres merecem receber alimentos, mesmo depois de divorciadas. Sabe por quê? Porque durante todo o período em que foram casadas, esses homens nunca se preocuparam em saber o que estava acontecendo dentro daquele lar. Todas as decisões, elas eram tomadas por uma pessoa, pela cônjuge dele. Nunca se preocupou com nada. Então ele era estritamente o provedor e ela quem exercia o trabalho não reconhecido, invisível e desvalorizado de dona de casa. Eu vi uma entrevista de uma CEO esses dias também nesse sentido. Ela falou que ela teve que se ausentar pra levar um filho na escola porque atrasou a reunião e aí falaram assim, mas você vai sair, você é CEO da empresa e você vai sair agora que a gente vai apresentar contas que eu preciso de você aqui. E ela falou que ela fez aquela reflexão. Ela era a única mulher daquela roda. Aí ela falou, pra ele estar sentado aqui, ele não teve que se preocupar com a comida que chegou na mesa dele, Exato. com a roupa que chegou ali. Ela falou assim, eu tenho que estar na reunião do meu filho, é uma coisa que eu não posso delegar pra minha babá fazer. Eu não tenho quem faça isso por mim. Então, o que eu percebo é que as mulheres, elas têm inúmeras atribuições que eu chamo de barreiras invisíveis, Sim. pra ela conseguir chegar naquele lugar da mesma forma que um homem. E que isso muitas vezes não é observado, realmente é invisibilizado. É banalizado. E doutora, eu sei que a postura do judiciário, ela não existe para educar as pessoas, mas existe algum mecanismo, aí na visão do próprio juiz, de começar a fazer com que esses homens comecem a mudar essa visão, não sei, aplicando alguma medida, alguma sanção. Eu digo assim, no sentido de, olha, eu sei que é ineficaz porque a gente sabe que se ninguém for fazer, a mãe vai lá e faz. Exato. Mas é realmente, assim, muito sobrecarrega demais a mulher. O que eu penso, né, que teria que passar a existir, e já está começando a existir, como a Célia falou, é a soma no percentual de alimentos desse trabalho invisível.
Já que não tem como reverter no homem fazendo o que ele tem que fazer, ele vai pagar, porque essa é a única linguagem que algumas pessoas entendem. Muitas pessoas têm um órgão do corpo onde dói muito, que é o bolso. É. Entendeu? Então, quando pegou no bolso, a pessoa resolve virar um grande colaborador na educação do filho. Então, eu creio que e colocar na pensão, eu acho que seria a solução. Eu particularmente, assim, eu ando percebendo um movimento de que os homens falam, então eu vou preso e depois procura meus bens, sabe? Porque eu não vou ter nada. Aí me surge aquele sentimento de que não muda, sabe? Impotência, né? Mas isso é Sentimento de um impotência. reflexo do patriarcado É, mesmo, é essa isso. cultura. É isso que eu ia falar. Eu acho que é muito cultural, né? Eu acho que a gente consegue alterar isso com Educação. educação. Exatamente, com educação. Porque, assim, é cultural, por exemplo, a própria mulher, e eu falo por mim mesmo, que muitas vezes falou assim, né? Na época, quando meu filho era pequeno, né? Não, olha, o pai dele me ajudava muito. Me ajudava, né? Não. Me ajudava. Fazia o papel dele. Fazia Eu acho parte que o dele. pai Ele não tem que fazer o papel, ajudar. Não é ajudar, ajudou a lavar uma louça, ajudou a limpar a casa. Não é ajudar. Se ele te fazer a ajuda, sua- é porque a obrigação é sua, Exatamente. né? Você pode ver que é muito comum a mulher falar isso. Muito É comum. muito comum. Porque Tá, ela também foi criada nesse Exatamente. sistema Que vem desse patriarcal. sistema também. A nossa conversa de hoje, ela foi mais do que necessária. Até todas as vezes a gente termina o episódio falando que deveria ter mais tempo, porque parece que o negócio vai desenrolando no meio, né, Thiago? Sim. E eu tô muito feliz de tê-las aqui no programa. Creio que esse programa, ele é excelente, vai ser excelente tanto para a advocacia quanto para a comunidade em si. E eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais sobre esse episódio, alguma coisa que vocês acham relevante falar. Pode falar. Bom, eu gostei muito de participar do podcast. É sempre uma chance da gente levar o conhecimento, né, de uma forma bem leve às pessoas. As pessoas gostam, né, de saber, né? E sobre essa questão do trabalho invisível, a minha tese de doutorado é justamente sobre isso. É o trabalho invisível da mãe, né, que acompanha o filho em convalescência lá no Hospital de Reabilitação de Fissuras Labiopalatais, o Centrinho, né? E qual é a participação do homem nisso? Então, depois eu gostaria de falar isso com vocês e trazer isso para vocês, se houver uma outra Então oportunidade. já está convidadíssima para voltar ao podcast quando nós formos divulgar o livro. Muito bacana, muito bacana, muito obrigada. Também quero agradecer a oportunidade. Concordo com a Júlia. Eu acho que o tempo parece longo, mas não é. Veja que acho que talvez a gente, né, deixou de falar sobre tantas outras coisas Verdade. que poderiam ser ditas, né? Mas a conversa flui e o tempo vai passando. Mas, assim, super importante esse trabalho aqui feito por vocês aí pela OAB também, para levar para a comunidade, né, todo esse conhecimento. Então, só quero agradecer mesmo pela participação. Muito obrigada. Olha, eu também, em nome da OAB, esse projeto da gestão 2025-2027, estamos aqui nos primeiros episódios de 2026. A gente sempre fica, Ana Carla, muito feliz quando a magistratura se dispõe a esse diálogo aberto, a esse diálogo cordial, porque derruba muros, não é? Aproxima, Constrói pontes. constrói pontes, né? Vê o que o julgador pensa, o que o advogado da melhor qualidade pensa. Então, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado por dedicarem essa tarde aqui para estarem conosco. E para encerrar, nós temos muitas estudantes de direito ou jovens advogadas que têm o sonho de ser juíza de direito. Sim. Assim como, Célia, tem o sonho de ser uma grande advogada, uma grande professora, assim como você. Então, para encerrar, Ana Carla, qual é a dica, o conselho, a mensagem que você deixa para essa menina mulher que pretende se tornar juíza e depois a Célia para essa menina mulher que pretende se tornar uma grande advogada, uma grande juíza como você, uma grande advogada como você? A mensagem é:
nunca desista dos seus sonhos. Se percebeu que tem vocação, que é isso que deseja para a vida, persevere, estude bastante. É uma posição muito concorrida, muito. Das carreiras jurídicas é a mais exigida, né? Então pense bem. Mas é a que mais traz satisfação pessoal na realização do trabalho, né? Então, a mulher hoje é muito bem aceita na carreira da magistratura, não enfrenta, pelo menos institucionalmente, situações de discriminação pela condição sexual, né? Ou de gênero, né? Ela concorre em igualdade com os homens, apesar de, na carreira, como em toda carreira, nós termos umas pequenas vicissitudes, assim, vamos dizer, Tá melhorando. um pouquinho. A gente vai melhorando. É isso. Igualmente a Ana Carla falou, eu também utilizo as mesmas palavras, né? Se a jovem advogada aí tem um sonho, nunca desista. E eu uso muito uma palavra que me acompanha desde o início da minha carreira, que é a resiliência, né? Eu acho que você tem que ter resiliência, porque você vai encontrar muitas pedras no meio do caminho, vai encontrar muitos muros, e você tem que ser forte o suficiente para você conseguir superar tudo isso, né? E assim, jamais deixar de estudar. Exatamente. Né? Eu acho que a nossa profissão no direito, ela requer atualizações assim constantes, né? Isso, o magistério acaba ajudando bastante, porque a gente é obrigado a estudar, obrigado no sentido assim, a gente tem que estar atualizado para poder dar aula, né? E não desistir jamais. Não desistir, estudar e ter respeito pelos colegas, parcerias, né? Eu acho que isso é super importante. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos que ficaram até o final, ouviram esse episódio. Eu quero agradecer a diretoria da UAB Bauru por proporcionar, né, a realização desse podcast e convido a todos a já estarem presentes no próximo episódio que a gente vai lançar no próximo mês, né, Thiago? Exatamente. Obrigado a você, ouvinte. Fique sempre aqui com a gente. Até mais.